Então, pessoal, como a gente estava falando, né, o sistema cardiovascular, ele é o sistema que leva o nutriente, leva o oxigênio para todo o organismo. Então, essa é a função do sistema cardiovascular, levar o sangue, levar nutrientes, levar o oxigênio até as células para elas se desenvolverem, né, e a gente ter o nosso corpo em perfeita homeostase. Então, essa é a função do sistema cardiovascular. Ele é formado pelo coração, pelas veias, pelas artérias e pelo pulmão. Além disso, a artéria, ela leva, né, o sangue até as nossas células, ela tem a sua circunferência pequena e as suas paredes são rígidas por causa da pressão arterial. O seu sangue é vermelho vivo devido à presença de oxigênio pela hemácia. Lembrando que a hemácia ela é feita por hemoglobina, né, e a hemoglobina é feita por ferro, portanto ela dá a cor avermelhada ao sangue. Quando ela chega em sua célula, ela se ramifica em arteríolas, né, que é a ramificação da artéria, e leva, assim, esse sangue e esse oxigênio para dentro da célula, e a célula respira através desse oxigênio que é mandado pela mitocôndria. Depois que ela deixou o oxigênio dentro da célula, a hemácia volta para o coração pelas veias. A veia ela é larga e tem as suas paredes mais flácidas, sendo o seu sangue uma coloração vermelho escuro, porque ele é pobre em oxigênio. Chegando no coração, essa hemácia que está sem oxigênio vai para o pulmão fazendo a pequena circulação, que é do coração para o pulmão e do pulmão para o coração. E a grande circulação é do coração para o corpo para o coração. Lembrando que a mesma quantidade de sangue que entra no coração é a mesma quantidade de sangue que tem que sair do coração. Então, quando eu quero enviar mais sangue para os meus órgãos, para as minhas células, a minha pulsação tem que ser aumentada. Então, quanto mais pulsação eu tiver, mais sangue eu estou enviando. Quanto menos pulsação eu tiver, menos sangue eu estou enviando para o meu corpo. Tá? E isso acontece, por exemplo, quando a gente está fazendo exercício físico e nossa musculatura precisa de mais oxigênio. Portanto, o nosso coração aumenta o batimento cardíaco para mandar mais sangue para essa musculatura que está pedindo mais oxigênio, né? Que precisa de mais oxigênio. Lembrando que o coração é formado por 2 átrios e 2 ventrículos, né? Que a parte de cima é os átrios e as partes de baixo são os ventrículos. E o coração também precisa de oxigênio, porque ele é formado por células para se desenvolver. Lembrando que crianças têm o batimento cardíaco mais alto do que um idoso. Por quê? Porque conforme nós vamos envelhecendo, as nossas células vão morrendo, né? Por morte programada, elas vão se definhando, vão morrendo. E então, esses nossos batimentos cardíacos vão ficando mais fracos. E isso é normal. Por isso que na pessoa idosa é mais fácil de aparecer um problema, né, de coração do que em pessoas mais novas, tá bom? Agora nós vamos falar de algumas patologias que giram em torno do sistema cardiovascular, tá bom? A gente estava comentando sobre a arritmia, que a arritmia é quando o coração ele dispara sozinho, né? Então ele dispara e aí envia muito sangue de uma vez para o corpo, né? E a pessoa sente tipo o coração, ele fala assim, tô sentindo um coração aqui na boca, porque o coração disparou. A taquicardia, né, acontece muito em pessoas que têm problema de pressão arterial, né, problema de pressão arterial alta e dá essa taquicardia, né, porque o coração ele não aguenta a pressão arterial aumentada, porque conforme a pressão arterial aumenta, entra-se muito sangue no coração, e aí o coração ele não aguenta, ele acha que ele tem que bombear mais para mandar mais sangue, porque tá entrando muito sangue, e aí é onde dá a taquicardia. Então, muitas pessoas que têm pressão arterial têm também a taquicardia, né, que são duas coisas diferentes, a pressão arterial é uma coisa e a taquicardia é outra, porém, os dois pode ser que aconteça. Tá? Pode ser que a taquicardia venha acontecer devido a uma pressão alta, né? Devido a uma pressão arterial aumentada. Por quê? Porque tá entrando muito sangue e o coração ele quer mandar esse sangue embora, quer enviar. Porque a mesma quantidade de sangue que entra pelo coração sai pelo coração. Então, aí ele começa a enviar uma quantidade maior de sangue onde dá a taquicardia. O que pode acontecer na taquicardia é a pessoa sofrer um infarto.
Por quê? O infarto, ele é a ausência de oxigênio no coração. Então, quando eu tenho uma interrupção de oxigênio no coração, e isso é interrompido por uma gordura, isso é interrompido por uma outra causa, né, que acontece, que é interrompido, o que acontece? Quando interrompe a passagem de sangue para o coração e não leva oxigênio, o coração vai perdendo célula, porque a célula precisa desse oxigênio para viver, né, para o coração estar ali batendo. Então, quando ela vai perdendo, né, vai perdendo as células vão morrendo, até, por exemplo, for obstruído e voltar, ou não voltar, e ela dá um infarto fulminante. O que acontece na taquicardia é que o coração começa a fazer muita força para mandar aquela quantidade de sangue, e aí ele entra num processo de exaustão. A musculatura cansa de mandar aquela quantidade de sangue e para de mandar. E é onde a gente acontece um infarto. Então, de uma taquicardia também pode acontecer um infarto fulminante, devido ao coração não aguentar a produção exagerada daquela quantidade de sangue que ele está enviando. Então, isso também é grave e tem que ser tratado. A taquicardia, por exemplo, a gente trata ela com Selozov, que é o metoprolol, propanolol, né? Não sei se vocês conhecem. São medicamentos que são para taquicardíaca, para essa pessoa que sente o coração na boca. Então, às vezes a pessoa toma um medicamento de pressão alta e, além disso, toma também um medicamento para taquicardia, para tirar essa sensação. A pessoa fica com uma sensação de angústia, o coração vem na boca. Então, esses são todos os sintomas de uma taquicardia. A pessoa sente mesmo o coração disparando, tá? A taquicardia, ela pode acontecer depois de um exercício físico exagerado, ela também pode acontecer. Porém, numa pessoa normal, ela se estabiliza rapidamente, tá? Diferente de pacientes que já têm problemas, né? Problemas cardíacos. Pode dar taquicardia, né? E não conseguir voltar e desenvolver um infarto. Então, a gente falando do infarto, o infarto ele pode ocorrer quando tem a falta de oxigênio no coração. E isso a gente chama de isquemia, que é a falta de oxigênio no coração, que é o infarto, tá? Então, o infarto ele é a falta de oxigênio no coração. Lembrando que pode dar infarto em qualquer outro órgão, tá? Porque qualquer outro órgão que falte oxigênio nele, que ele venha a morrer, a gente chama isso de infarto, tá? Lembrando que o coração, ele é formado por 3 musculaturas, tá? A parte de fora, que é o epicárdio, parte do meio, que é o miocárdio, e dentro é o endocárdio. Quando eu falo parte do meio, não é dentro, é o meiozinho dele, porque ele é cortado na forma de espelho, né? Então, suponhamos que aqui eu tenho uma maçã, então eu vou cortar ela de cima para baixo e aí eu vou conseguir ver. Fora é o epicárdio, nesse meiozinho é o miocárdio e dentro é o endocárdio. A maioria dos infartos acontece no epicárdio, na musculatura de fora do coração. Essa musculatura ela é feita por células, porque ela tem que se contrair e descontrair, contrair e descontrair, que é o que a gente falou de sístole e diástole, que é quando ele se enche de sangue e quando ele envia o sangue. Ele se enche de sangue e ele envia o sangue, tá? O que acontece é que quando a gente tem, né, o infarto ele acaba que ele fecha, né, toda a passagem de oxigênio que tem para aquele determinado local. E aí, quando não tem oxigênio, as células vão morrendo. E isso, toda célula morre, tá, pessoal? Toda célula que a gente fala as células vão morrendo, a gente vai tendo morte celular, tá bom? Quando acontece essa morte celular, a gente tem morte celular, morreu, teve morte celular, nunca mais volta, tá? Não tem mais volta. Então, o infarto, ele pode ser até de 100%, que é que a gente fala de um infarto fulminante, como de 10%, que as pessoas falam, a pessoa teve um início do infarto. Não quer dizer que a pessoa teve o início de um infarto, tá? Quer dizer que a pessoa acometeu poucas células e ela ainda continua com o coração batendo, né? Mas com uma deficiência de célula que dá pra ser resolvido. Quando acomete mais de 50% do coração, é colocado o marca-passo, tá? Quando acomete mais de 50%, a gente coloca o marca-passo para a pessoa tá com outra que vai fazer essa parte dessa célula. Então, o infarto é a perca de oxigênio de um determinado local do
do coração, da musculatura do coração, tá bom, pessoal? Que vocês vão ver que vai ter diferença com outras coisas. Então, vou falar novamente pra vocês. Quando eu tenho falta de oxigênio no coração, e aí a gente começa a cometer as células do coração, a gente tem um infarto. Então, o que é infarto? Falta de oxigênio no coração, certo? E eu posso ter um infarto de 100%, posso ter infarto de 2%, 6%, enfim. Posso ter vários infartos ou apenas um infarto e vir a óbito, certo?